Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de diplomas. Eu tenho aqui comigo a Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, bem como o Sr. Ministro da Saúde, que farão depois a apresentação em concreto de alguns dos pontos que foram hoje aprovados em Conselho de Ministros e que eu, de uma forma sucinta, ia já enunciar rapidamente e depois passaria sucessivamente a palavra à Sra. Ministra e ao Sr. Ministro da Saúde para fazer a apresentação dos tais pontos e, obviamente, ficar à disposição para esclarecimentos que os jornalistas queiram colocar. O Conselho de Ministros, como eu dizia, aprovou hoje uma proposta de lei que simplifica os procedimentos administrativos em matéria de reabilitação urbana, em cumprimento quer do programa de governo, quer dos memorandos assinados pelo Estado português com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional. Este é um dos diplomas que a Sra. Ministra fará depois a sua apresentação. Aprovou também o Conselho de Ministros hoje uma proposta de lei que regula os requisitos de tratamento de dados pessoais para a constituição de ficheiros de âmbito nacional, contendo dados de saúde com recurso a tecnologias de informação no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Este diploma, em conjunto também com, no cumprimento do memorando de entendimento, a aprovação de um decreto-lei que regula as condições especiais de acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente tendo em vista as questões relacionadas com as taxas moderadoras, as isenções de taxas moderadoras e a instituição de mecanismos de atualização automática do valor dessas mesmas taxas. Foi também aprovado um diploma que atribui a serviços partilhados do Ministério da Saúde competências no domínio dos sistemas de tecnologias de informação e comunicação em conformidade com a reestruturação da Administração Central do Sistema de Saúde. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma oriundo do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde que tem que ver com o regime de formação de preço dos medicamentos sujeitos à receita médica e dos medicamentos não sujeitos à receita médica comparticipados. Estes diplomas que eu acabei de referir serão, então, objeto depois de uma explicitação rápida por parte dos Srs. Ministros. Eu acrescentaria apenas, o Conselho de Ministros aprovou também hoje dois decretos-leis que aprovam a reprivatização, no caso da EDP, a 8ª fase do processo de reprivatização da EDP, e no caso da REN, a 2ª fase de reprivatização do capital social da REN. São operações de reprivatização, como sabem, que estão previstas, foram já anunciadas pelo Governo e estavam previstas nos memorandos nos compromissos assumidos pelo Estado português no âmbito dos memorandos de entendimento e o modelo operacional que agora foi aprovado no Conselho de Ministros pretende salvaguardar em primeira linha os interesses estratégicos das empresas e o interesse público que é inerente, nacional, que é inerente a esse interesse estratégico destas duas empresas. Por último, o Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que define os princípios orientadores da recuperação extrajudicial de devedores, que tem que ver com mecanismos voluntários de recuperação, reestruturação e recuperação extrajudicial de empresas em situação de dificuldade. Estes princípios orientadores aprovados pelo Conselho de Ministros são os princípios orientadores que estão em linha com as boas práticas internacionais sobre esta matéria e cuja aprovação decorre também do memorando de entendimento celebrado pelo Estado português. Eu passava então a palavra à Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território para fazer a apresentação da proposta de lei hoje aprovada no Conselho de Ministros relativo à reabilitação urbana. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. O Governo aprovou hoje a proposta de lei que dará entrada depois no Parlamento relativamente à simplificação dos processos administrativos em matéria de reabilitação urbana. Esta é uma matéria que cumpre quer o programa de governo, quer o ponto 6.2 do memorando de entendimento. Integra-se naturalmente num conjunto mais vasto de reformas e foco em especial a reforma do arrendamento que será concretizada até ao final do ano e que também está prevista no memorando de entendimento e no programa do Governo. Tínhamos aqui dois prazos diferentes, um prazo do 3º trimestre para a reabilitação, o prazo do 4º trimestre para o arrendamento e os prazos assim serão cumpridos em cada uma das situações através de um instrumento legislativo
que será a lei e, portanto, o Governo aprovará propostas de lei nessa matéria. No que respeita à reabilitação urbana e àquilo que são os procedimentos de simplificação da reabilitação urbana, queria chamar a atenção para as linhas gerais. A primeira delas é flexibilizar e simplificar o procedimento da criação das áreas de reabilitação urbana. Estão previstas na lei desde 2009, têm demonstrado dificuldade na sua aplicação. Com esta alteração legislativa, vamos tornar bastante mais simples a possibilidade de criação dessas áreas, até porque se permite que haja uma criação ou simultânea ou sucessiva das áreas de reabilitação urbana e das operações de reabilitação urbana. Em segundo ponto, há a criação de um procedimento simplificado do controle prévio das operações urbanísticas e aqui vamos introduzir a lógica da dispensa de comunicação prévia em relação a um conjunto de intervenções, o que naturalmente estará em linha com uma maior responsabilização das próprias entidades e dos próprios técnicos que assinam os termos de responsabilidade. Portanto, por um lado, mais flexibilidade, isto tem a ver quer com as próprias operações, o controle prévio das operações urbanísticas, quer depois com mecanismos relacionados com a própria licença de habitação ou com a própria constituição da propriedade horizontal, com uma consequência que é a maior responsabilização e, naturalmente, o enquadramento ao nível de contraordenações também mais alargado. Em terceiro ponto, temos também particular atenção às operações isoladas de reabilitação urbana. Até agora ficavam de fora desta matéria. Entendemos que edifícios com mais de 30 anos que demonstrem já um grau elevado de deterioração devem também poder ser objeto de uma operação qualificada como operação de reabilitação urbana, independentemente de estarem ou não dentro de uma área previamente definida como sendo área de reabilitação urbana. E esta matéria é particularmente relevante no que toca também à dispensa de comunicação prévia em relação depois aos procedimentos a adotar. Queria dar ainda duas notas, uma em relação a este ponto, que é relevante e tem a ver com a necessidade de se considerar que para haver reabilitação muitas vezes não é possível cumprir com a legislação que se foi produzindo ao longo dos anos, muito exigente e que claramente está em desconformidade com edificado muito antigo. E nessa medida estabelecem-se regras que permitem a dispensa da aplicação desses requisitos mais exigentes, desde que justificadamente o técnico se comprometa nessa medida, dizendo que não é possível e explicando porque é que não é possível e não é viável cumprir essas regras, sendo certo que o chapéu global é este. O prédio tem de ficar melhor do que aquilo que está. E esse é o ponto relevante nesta matéria. Para terminar, dava apenas mais duas notas. Uma diz respeito à colocação de ascensores ou de gás canalizado em partes comuns de edifícios. Há uma simplificação da maioria exigida, passa de 2/3 para a maioria simples. Isto é particularmente importante nos processos de reabilitação de edifícios e, portanto, uma alteração ao Código Civil e ainda uma outra alteração que tem a ver com a preocupação que o Governo tem com pessoas com deficiência e a necessidade de, nesses casos, ser possível colocar rampas de acesso e plataformas elevatórias mediante apenas uma comunicação ao administrador do condomínio e, portanto, não tendo de passar por uma deliberação eventualmente desfavorável por parte da Assembleia de Condóminos. Muito obrigada. Ficamos então à vossa disposição desde já para quaisquer questões que queiram colocar à Sra. Ministra sobre esta matéria, antes de passarmos à parte aos diplomas da área da saúde. Eu tomo o vosso silêncio como ausência de pedido de esclarecimento à Sra. Ministra. Eu pedi então a vossa compreensão para que a Sra. Ministra se possa ausentar. Peço desculpa. Paula Castanho da SIC. Queria saber, Sra. Ministra, se em relação ao valor base, no caso de vendas forçadas, se existe algum valor base quando é necessário fazer a obra. No caso da venda forçada, já existe um valor base que está previsto na própria lei e há um ajustamento dizendo que esse valor base tem de ir de encontro aos critérios definidos, portanto há esse ajustamento que é feito.
Bom dia. Eu gostaria de saber se está prevista alguma alteração no IVA para as operações de reabilitação urbana. A matéria que foi objeto de intervenção é que está prevista neste diploma que diz respeito à reabilitação urbana e, portanto, não houve mexidas noutros diplomas, nomeadamente da área fiscal. Bom, muito obrigado. Então, com a vossa compreensão, a Sra. Ministra da Agricultura vai-nos deixar e prosseguiríamos o nosso briefing com as matérias da área da saúde. Pedi só a vossa... Passo então a palavra ao Sr. Ministro da Saúde para fazer uma apresentação dos diplomas que eu referi, que foram hoje aprovados no Conselho de Ministros, precisamente na área da saúde. Muito boa tarde a todos. Começava por apresentar o decreto-lei relativo às taxas moderadoras. Esta revisão do diploma das taxas moderadoras surge, como é do vosso conhecimento, do acordo da Troika, portanto, da decorrência desse acordo, e o memorando de entendimento relativamente às taxas moderadoras previa o seguinte, relembrando o aumento das taxas moderadoras, uma diminuição das isenções, uma indexação automática à inflação em termos anuais e uma diferenciação em termos de cuidados primários face às urgências. No diploma hoje aprovado em Conselho de Ministros foi aprovado o tipo de isenções, as alterações nas isenções e a condição de recursos. O valor das taxas, como é do vosso conhecimento, não é objeto de aprovação, é por decreto-lei, é através de uma portaria. A nossa estimativa é que a promulgação do decreto-lei, se tudo correr normalmente, deverá ser durante o mês de outubro e, portanto, assim que for promulgado o decreto-lei, será promulgada a portaria. Falando-vos então relativamente à matéria das isenções. Em termos de isenções, mantém-se as isenções para grávidas, parturiantes, crianças até aos 12 anos, dadores benévolos de sangue nas prestações em cuidados de saúde primários, os dadores vivos de células de sangue nas prestações em cuidados de saúde primário, os bombeiros nas prestações de cuidados de saúde primário, os doentes transplantados, enfim, um conjunto grande, os deficientes das Forças Armadas também beneficiam de isenção e um conjunto de isenções significativa. O que é que muda nas isenções em termos substanciais? Mudam dois aspectos. Muda a condição de recursos, como sabem até agora em termos de condição de recursos, as isenções remetiam para o rendimento mínimo nacional ou para a pensão mínima garantida ou para o rendimento social de integração e a isenção em termos de condição de recursos passa a ser uma isenção que tem em atenção o rendimento médio mensal quando ele seja, de todo o agregado familiar, quando ele seja inferior a 1,5 vezes o valor do indexante de apoios sociais. Ou seja, sendo que isto é por membro do agregado, há aqui um aumento das condições em que há isenção por condição de recursos. O segundo tipo de alteração de isenção há como sabem até ao presente, um conjunto de portadores de diferentes tipologias de doença estava isento. O que passa a acontecer é o que passa a estar isento nessas situações deixa de ser o doente propriamente dito, mas todos os tratamentos relacionados com a doença. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tudo o que seja relacionado com uma doença crónica que esteja objeto de isenção será isento em termos das suas consultas, sessões de hospital-dia, atos complementares, enfim, tudo aquilo que é objeto e diz respeito à doença. Fora dessa doença, portanto, não se põe a condição de isenção ou está abrangido pela condição de recursos ou terá um tratamento normal. E, portanto, aqui
portanto, neste tipo de isenção, depois, para além dos portadores de doença, temos as isenções nos cuidados de saúde na área da diálise, de artes complementares na oncologia, na saúde mental, na radioterapia, enfim, um conjunto vasto. Mas, portanto, as duas isenções fundamentais em termos de alteração é o conceito de condição de recursos, que aqui, por um lado, é aumentado em termos do valor que serve de base, mas, por outro lado, também passa a ter como, contando para este cálculo do rendimento do agregado familiar, todos os rendimentos sujeitos a IRS e ainda outros rendimentos que estejam isentos ou outros rendimentos que não sejam sujeitos apenas a englobamento. Portanto, há uma base mais lata, não é? A definição dos rendimentos e, portanto, dos utentes que estarão isentos ou não será resultante da informação da Direção-Geral dos Impostos e, portanto, a única informação que virá é se a pessoa, o utente, está isento ou não isento. Neste sentido, não haverá modulação das taxas moderadoras de acordo com o valor do rendimento, ou seja, haverá isenção ou sujeição. Isto relativamente ao diploma das taxas moderadoras, e as taxas propriamente ditas serão depois descritas na portaria. Relativamente ao diploma sobre medicamentos, preço de medicamentos que foi hoje aprovado pelo Governo. Este diploma prevê também duas medidas básicas, também elas constantes do memorando da Troika. E, portanto, as duas medidas vão no sentido, a primeira, de alterar os países que servem de referência à fixação do preço dos medicamentos, e, portanto, Portugal passou a adotar como países de referência a Espanha, a Itália e a Eslovénia, e, portanto, passou a ter um conjunto de referência de 3 países e introduziu um país que, como a Eslovénia, que vai no sentido de que os preços de referência baixarão e, portanto, haverá aqui um ganho quer para os utentes que compram os seus medicamentos, quer para o valor a comparticipar pelo Serviço Nacional de Saúde. Também neste diploma foi aprovada a outra medida prevista pela Troika, que é a baixa da margem das farmácias e dos distribuidores. Esta baixa está prevista, como é do vosso conhecimento, no memorando da Troika, deverá corresponder pelo menos a cerca de 50 milhões de euros e para o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, o que se passou a ter foi uma menor margem para as farmácias e para a distribuição, mas em que há também passar de uma margem fixa para uma margem regressiva. A importância de passar para uma margem regressiva é de não haver tendência da farmácia querer vender os medicamentos de preço mais elevado. E, portanto, nos primeiros segmentos, portanto, mantém-se a margem de 20% e ela depois é regressiva até atingir um valor fixo. Esta medida permitirá a poupança também, não só para o Serviço Nacional de Saúde, como muito substancialmente para os cidadãos. E, portanto, os cidadãos beneficiarão aqui de duas medidas através da fixação destes novos países para referência dos seus preços e através da redução da margem na distribuição, reverterá diretamente para os utentes e para o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões. Senhor Secretário de Estado, eu pedi-lhe se poderíamos aguardar, e se outros colegas quiserem fazer uma pergunta, eu pedia 30 segundos de entrar em direto no final da tarde. Catarina Duarte, do Diário Económico. O diploma que nós recebemos, o comunicado, fala numa baixa generalizada dos respectivos preços dos medicamentos. Quer dizer que vão haver novamente baixas administrativas dos preços? Uma baixa no sentido em que eu passo a ter preços de venda ao público mais baratos e também uma baixa no sentido em que há uma menor margem para a distribuição. Portanto,
Portanto, e como referiu, essa baixa é não só para medicamentos comparticipados, mas também para medicamentos não comparticipados. Vai-se refletir em termos administrativos também. Só um momento. Portanto, há isenções que se mantêm para Os pormenores em relação a estas isenções, e Sr. Ministro, nós ouvimos aqui que se mantêm, por exemplo, para grávidas, crianças até aos 12 anos, dadores de sangue, doentes transplantados, portanto, aquilo que já acontecia, mas há então aqui uma diferença quanto à condição de recursos e que os dados ficam agora relacionados com a Direção-Geral dos Impostos. Eu pergunto-lhe, de facto, o que é que vai mudar e quem é que fica, de facto, isento de pagar as taxas moderadoras? Em termos de condição de recursos, ficam isentos de taxas moderadoras todos os elementos do agregado familiar em que o agregado familiar tenha um rendimento médio mensal inferior a 1,5 vezes o indexante de apoios sociais. Ou seja, portanto, quando o agregado familiar aufira menos de 3 indexantes de apoio social. Para além desta alteração em termos de valor, há uma alteração importante, que é o facto de este rendimento, para ser apurado, vai ter em atenção os rendimentos dos sujeitos a englobamento no IRS, mas também outros rendimentos isentos e outros rendimentos que os cidadãos oferem e que não são objeto de englobamento. Portanto, há uma base maior que será apurada. Por outro lado, há um aumento do valor a partir do qual se está isento. E, portanto, há estas duas alterações. Uma pessoa que receba neste momento a reforma mínima estava isenta. Continua. Continua? Isso não terá a ver com o agregado familiar? Não, continua isento. Falou aí em determinados valores, mas para quem está a ouvir-nos em casa, qual é o valor certo a partir do qual a pessoa não estará isenta? O valor certo, portanto, 1,5 vezes o valor do indexante do apoio social são 624 euros. Portanto, no fundo, quando o casal aufira até 1.240, estará isento. Então, as palavras... Anabela Reis, da Bloomberg News. Eu queria só algumas explicações, talvez, sobre as privatizações da REN e da EDP. Se pode dar mais algumas indicações, confirmar se no decreto está estabelecido se a venda será então direta, como fala o comunicado, se será feita por blocos ou será feita a um único comprador e se há um preço base para começar a negociação com os interessados. Obrigado pela questão. É diferente o modelo no caso da EDP e no caso da REN, até porque, como sabe, estamos a falar de participações no capital com uma dimensão também diferente. No caso da EDP estamos a falar de cerca de 21,5% do capital, grosso modo, não tenho o número exato, e no caso da REN cerca de 51%. No caso da REN, como de resto o programa de governo deixa claro, para que não haja, é necessário que haja, em primeiro lugar, que o adquirente ou os adquirentes da REN não possam ser simultaneamente adquirentes da EDP. Ponto 1, porque essa é uma questão estratégica essencial e que ficará definida no modelo depois do caderno de encargos. Aponta-se, de facto, para a venda direta, como sabe, por razões, desde logo, da urgência na necessidade da montagem destas operações, por força dos compromissos assumidos nos termos do memorando, e pela necessidade de salvaguardar os interesses estratégicos do país. De qualquer maneira, nos diplomas prevê-se que a venda pode ser uma venda direta em investidores de referência, digamos, de natureza institucional ou bancos, mas se, na eventualidade de
haver áreas sobrantes dessa alienação de capital, poder-se-á recorrer a uma operação pública de venda. Portanto, a OPV também fica prevista nestas operações, mas eu diria subsidiária relativamente à venda estratégica, à venda direta estrategicamente definida. No caso da EDP, porventura, a indicação que o Conselho de Ministros já tem, que o Governo tem, é de que o conjunto de interessados, quer no caso da EDP, também no caso da REN, em princípio afastarão, ou virão a afastar na prática, a necessidade de se recorrer à OPV. Mas, em termos dos diplomas aprovados em Conselho de Ministros, prevê-se no regime jurídico essa eventualidade apenas para cobrir a possibilidade disso vir a acontecer, embora as indicações que o Governo tem da parte de interessados nacionais e internacionais para a aquisição, para acorrerem a estas operações de privatização, é de que a venda direta seja suficiente. E, portanto, os dados que eu lhe penso que esclareci a sua questão. O preço não está estabelecido, o preço das ações, como é habitual, será estabelecido no caderno de encargos. E, portanto, na sequência da aprovação do decreto-lei, será publicado por resolução do Conselho de Ministros os cadernos de encargos de uma e de outra operação de privatização, onde ficarão definidos quer os preços das ações, quer os lotes das ações que são reservadas para trabalhadores e para pequenos subscritores, tudo de acordo com aquilo que, como é habitual, decorre da Lei Quadro das Privatizações. A publicação dependerá, como calcula, da promulgação do diploma. Portanto, os diplomas foram aprovados em Conselho de Ministros e agora seguirão, naturalmente, para promulgação e só depois é que serão publicados. Mas a intenção é que, porventura, seja possível. E sessões do Hospital Dia, atos complementares, no decurso e no âmbito da doença que passam a estar isentos, e no sentido de que tudo o que está relacionado com a debilidade relativamente a certo tipo de doenças, como até aqui, continuará isento. Outro tipo de atos que não tenha nada a ver com a doença, esses passarão a estar sujeitos. Os atos relativos às patologias abrangidas por esta isenção são os atos relativos a doenças degenerativas, neurológicas, musculares, oncologia, atos relativos à radioterapia, saúde mental, transplantação, coagulopatias, diabetes, paramiloidose, enfim, é um conjunto bastante vasto. Em relação à questão dos recursos, falou aqui em percentagens, portanto, tinha afirmado há pouco que o valor mínimo eram 624 euros. 624 euros é 1,5 vezes o indexante. Portanto, no fundo, estão isentos os agregados familiares que aufiram, portanto, se for um sujeito passivo, 624 euros, se forem dois, 1.240. Mas não é só de acordo com o valor declarado no IRS? É de acordo com o valor declarado no IRS e de acordo com os valores que estão isentos de IRS, ou seja, que são declarados, mas possam não ser tributados, e de acordo com os valores por exemplo, de rendimentos de capitais que a pessoa tenha e que não os tenha que englobar, mas que sejam do conhecimento da Direção-Geral dos Impostos. Quanto é que o Estado pensa encaixar com esta medida? Só depois de termos a fixação das taxas é que saberemos. Mantém-se o teto dos 400 milhões de euros, como tinha vindo a ser falado? Vamos depois ver os valores exatos. Ainda uma outra questão em relação à isenção, que os reformados podem ficar descansados, continuam com a isenção da taxa moderadora? Os reformados, na sua esmagadora maioria, como é do conhecimento de todos, têm oferem um valor inferior a este, portanto, na sua esmagadora maioria estarão isentos. Apenas as reformas significativas é que não estarão isentas. Sr. Ministro, Marlene Carriço, Jornal de Negócios, gostaria de colocar aqui duas questões relacionadas com as taxas moderadoras. A primeira diz aqui que vieram regular as condições especiais de acesso às prestações do SNS, determinando as taxas moderadoras aplicáveis. O que eu gostaria de saber primeiro é se estão a pensar em introduzir novas taxas moderadoras no acesso a pensionistas. Eu gostava de perceber se os desempregados, se passará a contar também para os desempregados os tais 624 euros de rendimento, ou não? Obrigada. Sim.
Portanto, não estão previstas a inclusão de taxas relativamente ao internamento. Relativamente à questão dos cuidados primários, a isenção apenas para os cuidados primários refere-se aos bombeiros e aos dadores benévolos. Portanto, as outras entidades que eu referi, as crianças até aos 12 anos, as grávidas, a isenção é total. A sua última questão foi relativamente... relativamente aos desempregados, ou seja, se o desempregado, ao ferir menos do que uma vez e meia o indexante, estará naturalmente isento. Se, por exemplo, obviamente está desempregado, mas tem rendimentos de perdiais de um valor muitíssimo substancial, não há razão para estar isento. A questão é que o diploma sendo salvo ano passado e que veio aplicar a condição de recurso a pensionistas e desempregados, parecia-me que restringia um pouco mais na questão dos desempregados, porque tinha em conta o salário mínimo nacional, que é mais baixo do que estes 624 euros. Exatamente, e nós quisemos alargar. Mas o Sr. Ministro disse também que o número de pessoas que iria deixar de estar isento iria baixar. Atualmente são mais de 50%, iria baixar. Com estas medidas, parece-me que poderá não baixar. Nós não temos, quer dizer, basicamente o que irá reduzir será a isenção por doença, que a pessoa estava totalmente isenta e agora são todos os atos relativamente àquela doença que ficam isentos, e isto faz aqui uma diferença, porque de resto, de facto, em termos de recursos, passará a haver mais pessoas isentas. Mas é essa a nossa intenção deliberada. Eu queria aproveitar só para fazer uma precisão, que o Sr. Ministro há pouco falou, podem ter ficado dúvidas, quando o Sr. Ministro referiu que a questão dos cuidados, da isenção para os cuidados, para a prestação de cuidados de saúde primários, abrangia os bombeiros, é genericamente, sem prejuízo, obviamente, de todas as prestações de cuidados de saúde aos bombeiros, por força do exercício da sua função, porque esse também continua isento, como é evidente. E, portanto, para não ficar aqui a ideia de que tinha havido aqui uma redução. Não. Boa tarde, Joana Brancos, da TVI. Falou da redução do preço dos medicamentos. Eu gostaria, por consequência da alteração dos países de referência, eu gostaria de saber de que forma é que essa redução se vai sentir nos medicamentos e pedia-lhe, se faz o favor, de nos dar alguns exemplos concretos dos medicamentos que são mais utilizados, por exemplo, o paracetamol. Nós temos uma simulação para os 33 medicamentos mais vendidos e depois podemos posteriormente distribuir alguns exemplos concretos, como o que está a referir, e nesses 33 medicamentos há uma redução de encargos para o Estado de 20 milhões de euros e há uma redução bastante significativa. Mas nós podemos fornecer, por exemplo, aos 5 medicamentos concretos, o efeito desta redução. Ana Batista, do Diário de Notícias. Eu queria, ainda por causa da privatização da EDP, a minha colega fez-lhe uma questão se havia a possibilidade de venda em bloco, se essa era a opção mais apetecível, digamos assim, nesta situação, e era para perceber se de facto é isso que está, ou que vai estar nos cadernos de encargos, se é essa venda em bloco, e queria perceber que outros princípios e regras gerais é que nos pode adiantar que vão estar nos tais cadernos de encargos. Presumo que já saibam alguns outros princípios. Falou aqui de ser necessário que os adquirentes da REN não pudessem ser também adquirentes da EDP. Haverá outras medidas também que possa já adiantar nesse sentido? Não há muito mais medidas que eu possa adiantar nesse sentido. E, de resto, essa questão da impossibilidade de confluir a detenção da REN com a da EDP decorre quer de normas internacionais, quer dos próprios interesses estratégicos da empresa. Portanto, há aqui uma incompatibilidade, digamos assim, que será, obviamente, salvaguardada também nestas operações de privatização. Relativamente a outras modalidades, o que lhe posso dizer é que a modalidade de venda direta é uma venda direta a investidores de referência, exatamente para defender os interesses estratégicos que estão em causa nas privatizações destas empresas. O que se prevê nos diplomas é a possibilidade de, em termos subsidiários, vir a haver operações públicas de venda, caso não haja a venda direta a investidores de referência, não seja possível, de referência ou institucionais, não seja possível. Mas as indicações, como lhe referi, que o Governo tem é de que, digamos, é uma salvaguarda que fica na lei, mas que eventualmente não, assim o esperamos, não vai ser necessário acorrer a elas.
Eu penso que a sua pergunta tem que ver se isto vai ser vendido em partes, por partes ou em bloco. Eu diria que isso, obviamente, decorrerá do mecanismo de negociação que está implícito na modalidade de venda direta. E, portanto, eu não lhe posso antecipar o que é que vai acontecer nessa negociação. E, portanto, não consigo satisfazer a sua curiosidade neste momento. Não consigo, com franqueza. Não há nenhumas medidas que possa adiantar do que é que possa, por exemplo, se haverá alguma mudança de estatutos, como já foi referido na REN, poder haver uma mudança, por exemplo, da questão dos direitos de votos, da questão da participação que as empresas que comprarem podem vir a ter. Isto estará definido também nesses cadernos de encargo, presumo eu. Era isso que eu ia dizer. Isso será, em princípio, matéria que é definida nos cadernos de encargos. Os cadernos de encargos não estiveram hoje no Conselho de Ministros. Hoje o que o Conselho de Ministros aprovou foi os diplomas que politicamente dão luz verde e juridicamente a estas duas operações de privatização. Os cadernos de encargos virão a seu tempo a Conselho de Ministros e, nessa altura, também aqui estaremos para fazer a apresentação com todos. Antes do final do ano. Os cadernos de encargos só podem ser aprovados à luz destes diplomas. Portanto, primeiro é preciso aprovar os diplomas que os decretos-leis que hoje foram aprovados, eles têm que estar publicados e só a partir daí é que se podem aprovar os cadernos de encargos, porque tem que cumprir a lei, não é? Que a operação de venda esteja concluída até ao final do ano. Exatamente, porque, quer dizer, como eu lhe disse, eu não me comprometi que ela estivesse cumprida até ao final do ano, que eu não posso comprometer-me a uma coisa dessas, nem o Governo, como é evidente. O que eu lhe disse foi que, obviamente, até por força dos próprios memorandos de entendimento que prevêem expressamente, como sabe, estas operações, há todo o interesse em que, e de resto, pelos contactos e as diligências que o Governo tem vindo a desencadear, como é público, nestas matérias relacionadas com as privatizações destas empresas que estavam previstas já, há todo o interesse na montagem destas operações o mais rápido possível. A sua conclusão, obviamente, isso é que já o arranque das operações, com a aprovação hoje em Conselho de Ministros, fica, digamos, a opção política tomada em definitivo. Agora teremos que aguardar para a publicação dos diplomas. Eu penso que os processos negociais serão desencadeados naturalmente e a aprovação dos cadernos de encargos, quando o Conselho de Ministros pronunciar sobre isso, aqui estaremos depois para vos dar detalhes relativamente a esses mesmos cadernos de encargos. Liliana Valente, jornal Ali. Sr. Ministro, ainda em relação às isenções, disse que elas acabariam por aumentar, tendo em conta as condições de recurso e a isenção por doença. Perguntava-lhe se tem uma estimativa de quantas pessoas é que vão ficar isentas, sendo que atualmente são cerca de 4 milhões. O que eu disse é que relativamente às condições de recurso aumenta pelo valor. Ou seja, a questão aqui é, por exemplo, uma pessoa que, o caso que falámos há pouco, uma pessoa que é desempregado e que o cônjuge ofere 3.000 euros. Essa pessoa não está isenta, certo? Ou uma pessoa que é desempregado, mas que se descobre que tem rendimentos de mais-valias, etc, etc, etc. Essa pessoa deixa de estar isenta. Portanto, o que eu referi expressamente é o valor, esse que serve de base, esse aumenta. É um facto, não é? Agora, depois, as outras situações, o que vai haver é uma análise muito mais fina da isenção, certo? Em que, obviamente, todas as pessoas de menores rendimentos, designadamente os pensionistas, etc., pela natureza dos números, estarão isentos, certo? Relativamente à doença, o que eu disse é, deixam de estar os doentes como um todo isentos, mas o que passa é todos os atos relativamente à sua doença, àquela doença concreta, que é objeto de proteção da lei, esses é que passam os atos a estar isentos. E, portanto, aqui é que há uma diferença, certo? Há uma estimativa relativamente à volta de... Temos que ver como é que estamos ainda a apurar, como é que entra aqui as questões, por exemplo, das crianças, porque há uma duplicação, não é? Ou seja, quando nós isentamos as crianças dos 0 aos 12 e ao mesmo tempo temos isentas todos os membros do agregado familiar, a base sobrepõe-se. Aliás, era o que acontecia até aqui. Portanto, o que nós estamos a tentar fazer é precisamente esta análise mais fina e depois dar-lhe-emos o número, porque estamos a apurar, tentar categoria a categoria, embora seja difícil por causa das sobreposições.
Patrícia Lusa. Eu gostaria de saber para que valor é que o Governo pretende aumentar as taxas moderadoras através da tal portaria, no caso das consultas e no caso das urgências. O Governo vai ser definido por portaria, portanto não há decisão sobre isso. Ainda na sequência desta pergunta, consegue pelo menos dizer-nos se o aumento vai incidir sobretudo nas taxas em relação às urgências? Ser cumprida a indicação da Troika, que é haver uma maior diferenciação no sentido de entre cuidados primários e de urgências. Catarina Duarte, Diário Económico. Sr. Ministro, em relação às alterações nos medicamentos, estão previstas entrar em vigor já em outubro? Outra pergunta, desculpe. Como é que fica com estas alterações aos medicamentos o acordo assinado com a indústria farmacêutica ainda pelo anterior Governo? Obrigada. Portanto, entrará em vigor de acordo com os prazos legais, ou seja, agora o diploma seguirá os seus prazos legais de promulgação, etc. E, portanto, depois os atos administrativos serão imediatos. As negociações com a indústria farmacêutica são, diria eu, têm decorrido de forma periódica e continuarão a decorrer. Ou seja, por um lado, tem havido uma redução significativa, porque se somarem a estas medidas hoje adotadas, as medidas constantes da proposta de lei relativamente às providências cautelares dos genéricos, relativamente à introdução do primeiro genérico ter que ser 50% inferior à molécula original. Portanto, há aqui, mais as medidas que anteriormente foram tomadas, há aqui um conjunto significativo de medidas que têm baixado os encargos do Serviço Nacional de Saúde e também das pessoas. E, obviamente, têm vindo a representar menos proveitos para a indústria e neste caso, também para as farmácias. E, portanto, é necessário, de facto, fazer um diálogo com a indústria e com as farmácias no sentido de que não queremos de maneira nenhuma que haja desaparecimentos de empresas, não queremos que haja situações extremas e, portanto, teremos que ver com a indústria farmacêutica, de facto, a possibilidade de celebração de novos protocolos. A indústria já se disponibilizou para isso e vamos trabalhar. Como sabem, também teremos que trabalhar na área do medicamento hospitalar, onde, ao contrário do que acontece no medicamento ambulatório, há um crescimento e, portanto, iremos continuar a ver estas situações. Relacionado também com o medicamento, disse que em cima da mesa esteve também a questão das margens das farmácias e dos grossistas. Eu gostava de perceber se as pessoas vão pagar na farmácia o ato da dispensa, porque isso tem-se falado dessa possibilidade. Gostaria de saber se vão ou não, e se vão, qual será o valor. E, por outro lado, se o Sr. Ministro consegue garantir, esteve aqui a apresentar uma série de medidas na área do medicamento que nos levam a crer que o cidadão vai pagar menos, porque parece que vai haver uma baixa generalizada dos preços. O que eu gostaria de saber é se não serão introduzidas também alterações à comparticipação do Estado que farão com que o cidadão possa não vir a pagar menos pelo medicamento. Obrigada. À questão da comparticipação, como sabem, há um processo periódico, anual, de comparticipação de novos medicamentos e, como tem sido vindo a ser muito falado, de novas comparticipações, portanto, de descomparticipações e de comparticipações. Portanto, esse processo é um processo natural e, portanto, continuará a haver, de certeza, medicamentos que serão descomparticipados e passará também, como tem acontecido, a haver medicamentos que são comparticipados. Portanto, não está previsto neste momento, estamos previsto é uma revisão dos regimes especiais e, portanto, como sabem, há múltiplos regimes e aí terá que haver uma revisão fora desta revisão periódica do que é comparticipar anualmente certos medicamentos e descomparticipar outros. Relativamente ao ato da dispensa, portanto, esse está incluído na margem da farmácia e, portanto, não há qualquer pagamento à parte, nem adicional. Bom, muito obrigado. Agradeço as vossas questões. Boa tarde.